Olá a todos, como estão? Eu estou bem, graças a Deus. Eu sou Fausta Waka, técnica da repartição da educação especial na cidade de Maputo. Hoje vamos falar de mitos e tabus em relação à deficiência. Na nossa sociedade existem muitas explicações, interpretações sobre um determinado fenômeno, acontecimento. Então, quando não percebemos por que esses fenômenos já acontecem, procuramos dar alguma explicação para fazer sentido aquilo que nós não conseguimos perceber. Então, vamos falar de mitos e tabus. Nos tempos antigos, ou mesmo hoje em dia, é comum atribuirmos explicações a certos fenômenos, como vinha dizendo, a certos acontecimentos que não percebemos. Quando acontecem, como acontecem e como fazer para evitá-los ou para que esses acontecimentos tenham algum sentido. E assim acontece também em relação à deficiência. Procuramos explicações, interpretações e que muitas vezes não são verdadeiras. Vamos ver aqui alguns mitos. Por exemplo, algumas pessoas dizem que a deficiência é fruto de uma feitiçaria, é fruto de espíritos maus. A pessoa com deficiência é uma pessoa possuída que tem espíritos maus. Mas isso não é verdade. Até pode ser, já que somos africanos, não é? De alguma forma, fruto de uma feitiçaria. Outro mito tem a ver com poder mágico. Dizem que a pessoa com deficiência possui magia, tem um certo poder mágico. É uma feiticeira, muitas vezes também atribui-se à feitiçaria, que é feiticeira, faz magias e coisas dessa natureza. Em algumas regiões até do mundo, existem sacrifícios de pessoas com deficiência, com pretexto que isso vai trazer riqueza, algum poder em termos materiais. Hoje até isso não é novidade, mesmo aqui no nosso país nós já tivemos muitos casos de pessoas albinas, pessoas com deficiência de pele, a serem violentadas, traficadas, mortas para adquirir um certo poder de riqueza. Em algum momento isso atribuía-se a curandeirismo, a feitiço, a dizer que para adquirir uma riqueza precisa trazer órgão deste ou daquele, mas que seja alguém albino. Mas tudo isso não passa de uma falsidade. Ninguém enriquece por causa de uma pele de alguém ou por causa de órgãos de uma pessoa albina ou com deficiência. Todos nós sabemos que para ter uma riqueza precisa se trabalhar e duro. Então tudo isso não passa de uma falsidade, não passa de um mito. Tem algum momento também diz-se que a deficiência é fruto de castigo, é um castigo de Deus. Mas a deficiência nunca foi castigo de Deus. Aliás, Deus nunca castiga ninguém. Então, seria injusto começarmos aqui a dizer que a deficiência é castigo de Deus. Pelo contrário, Deus ama o seu povo, ama as pessoas, especialmente as pessoas com deficiência. Ama as pessoas com deficiências como qualquer outra pessoa. E falando nisso, até me recorda uma passagem da Bíblia, João 9, que um dos discípulos de Jesus perguntava a ele, quando encontraram-se com um senhor que era cego de nascença. Então, um dos discípulos pergunta a ele, Mestre, quem foi que pecou para este homem ter nascido cego? Ele ou os seus pais? E Jesus respondeu, nem ele, nem os seus pais. Mas isto aconteceu para nele se manifestarem as obras de Deus. Aí está. Aquele homem ficou cego porque Deus tinha que se manifestar nele.
O manifestar-se nele seria o que nesse caso? Depois daquela conversa toda, Jesus Cristo curou aquele homem e Deus foi glorificado. O poder de Deus manifestou-se naquele homem, para aquele homem, e as pessoas todas viram e acreditaram em Jesus Cristo, naquilo que estava a acontecer. Acreditaram no poder de Deus através daquele homem cego, para dizer que ele não estava ali por acaso, ele não nasceu cego por acaso, é porque Deus tinha um plano na vida dele. E é isso que acontece hoje em dia. Se nós formos analisar, se formos a pensar melhor, com mais atenção, havemos de perceber que, por exemplo, muitas instituições ou algumas instituições criadas com pais ou associações são instituições criadas com pessoas que em algum momento têm filho, sobrinho ou alguém com deficiência. Então, acaba-se criando uma instituição para atender não só aquela criança, daquele pai, ou daquela mãe, ou daquela família, mas tantas outras. Ajuda tantas outras crianças, tantas outras pessoas vulneráveis. Então, aqui acaba-se fazendo uma obra na vida daquela pessoa com deficiência que fez com que aparecesse uma instituição, uma associação que cuida não só daquela, mas de outras pessoas. E assim, o poder de Deus manifesta-se. E não só. A própria pessoa com deficiência, ela faz coisas extraordinárias, faz coisas diferentes que muitos de nós muitas vezes não conseguimos fazer. Então, naquele momento que ela se manifesta, que ela faz aquelas coisas que muitas vezes nós admiramos, não percebemos como é que ela conseguiu fazer aquilo. Ali também se manifesta o poder de Deus que está por detrás daquela pessoa. Porque é Deus que dá poder, que dá capacidade daquela pessoa poder realizar aquela atividade, aquela tarefa que muitos que, entre aspas, que são normais, não conseguem. Mas aquela pessoa sem braços, sem as pernas, com deficiência mental, faz de forma extraordinária. E assim o poder de Deus manifesta-se na vida daquela pessoa. Estamos aqui a falar de mitos. Um dos mitos também é que as pessoas, muitos de nós, muitos de nós interpretamos a deficiência como fruto de uma traição. Muitas mulheres hoje em dia, quando nasce um filho com deficiência, são distanciadas, são discriminadas. Em algum momento, a família, o marido, o esposo, diz que porque cometeu um adultério. Então, a deficiência justifica-se como sendo fruto de uma traição, o que não é verdade. Não é porque nasce uma criança com deficiência, é porque a mulher traiu o seu marido. Não tem a ver com isso. Quantas mulheres hoje em dia não vivem sozinhas, não são abandonadas? Infelizmente, muitas mulheres são abandonadas nessas condições pelos seus maridos. Ficam sozinhas em casa a cuidar de uma criança difícil de cuidar em algum momento, porque é um caso que não esperava, mas ela fica sozinha a cuidar daquele bebê, daquela criança que precisa de cuidados mais do que muitas crianças, entre aspas, normais precisam. A família abandona essas crianças, abandona essa mulher. E não só as mulheres, mesmo os homens, mulheres que abandonam os seus filhos com os maridos, que abandonam o seu bebê com o pai. Talvez ficam assustadas, ficam preocupadas e sem saber o que fazer, acabam abandonando o seu bebê com o pai. Neste momento, queria aproveitar este espaço para felicitar, para dar força a toda aquela mulher, a todo aquele pai, a toda aquela família que faz de tudo para criar melhores condições possíveis para seu filho com deficiência. Eu vejo tantas mulheres que madrugam, vão vender, vão fazer negócio, lutam para ver o seu filho nas melhores condições possíveis, e é o melhor caminho a seguir. Quantas notícias nós vemos no nosso dia a dia de uma mulher que abandonou seu filho, ou que deitou na lixeira, enterrou viva, matou, ou que deixou numa porta de um orfanato
Quantas mulheres fazem isso? Quantas famílias fazem isso? Por isso eu queria aproveitar esse espaço para felicitar, para dizer muita força, muita coragem, muito amor. Reconhecer este amor verdadeiramente dito para os seus filhos com necessidades. E continuem com muita força, continuem. Neste momento, podemos falar de tabus, não é? Temos também alguns exemplos aqui. Em algum momento disse que uma mulher com deficiência não é capaz de ser dona de casa. Será? Não pode ter filhos, não pode cuidar de uma criança, não pode conduzir um carro, só pode ficar em casa, só pode pedir esmolas na rua. A pessoa com deficiência não é capaz de ter um emprego, de trabalhar, não é útil para a sociedade, dá azar, não é capaz de ir à escola, estudar, ter uma vida melhor ou ser alguém na vida, na sociedade. Será isso? Tudo isso não passa de uma mentira, podia assim dizer. Porque toda mulher com deficiência, toda mulher que tem alguma deficiência pode fazer tudo isso que nós acabamos de mencionar aqui. Basta que se criem condições para ela fazer isto tudo. E é por isso mesmo que muitas vezes as crianças com necessidades educativas especiais ou uma criança com deficiência, muitas vezes fica em casa, trancada, fica fechada e até mesmo acorrentada. Enquanto os seus irmãos vão para a escola, ela fica ali em casa a assistir aos outros, a ir para a escola, a ir brincar. Porque nós pensamos que não é capaz de estudar, não é capaz de brincar e acaba ficando em casa, trancada, ao invés de ir para a escola, que é o lugar de cada criança. E a escola tem o dever de receber cada criança, independentemente da sua condição física, cor da pele e por aí em diante. Quantos exemplos de superação de pessoas com deficiência, quantos gênios existem neste mundo de pessoas com deficiência, quantas? Eu não vou mencionar aqui, mas acredito, eu tenho certeza, eu acredito que muitos de nós conhecemos ou pelo menos já ouvimos falar de pessoas com deficiência que são capazes disto, daquilo. Deus dá capacidade, potencialidades àquelas pessoas que parecem que não são nada, que parecem desprezíveis, aquelas pessoas que menos são dadas atenção. São essas que Deus dá os seus segredos, os seus tesouros, as suas capacidades extraordinárias para confundir aqueles que acham que elas é que são capazes, elas é que merecem. E para Deus distrair essas pessoas, para nos confundir, Ele acaba sempre colocando as suas habilidades, as suas obras extraordinárias por detrás das pessoas com deficiência, daquelas pessoas vulneráveis. E assim o seu nome é glorificado. Para além desses mitos, para além desses tabus, nós até atribuímos nomes pejorativos, nomes que deixam embaixo a pessoa com deficiência. Não é novidade ouvirmos falar de incapaz. Quando vemos alguém com deficiência, só chamamos de incapaz, anormal, inútil, impotente, avariado, maluco. São nomes que muitos de nós atribuímos sempre que vemos alguém com deficiência. Já paramos para imaginar como esta pessoa fica? Como é que esta pessoa fica com tudo isto, com esses nomes na sociedade? Em casa, recebe sempre uma rejeição. Como é que essa pessoa fica? Será que tem alguma coisa que seja verdade nesses mitos, nestes tabus, nestes nomes pejorativos? Não tem nada. É claro que é um perigo em algum momento, por exemplo, uma pessoa cega a dirigir um carro. Mas eu até tenho um colega que não ouve, é surdo, mas ele tem a carta de condução. Conduz um carro de serviço, de casa para o serviço e do serviço para casa, normalmente. Então, todos nós somos capazes, desde que nos é dada a oportunidade para isso.
Só precisamos de dar oportunidade a ela para se revelar, para mostrar aquilo que ela é, para mostrar aquilo que são as suas potencialidades, as suas habilidades, porque isso ela tem e muito. Normalmente, quando a pessoa adquire uma certa deficiência numa certa área, existe uma espécie de compensação, uma certa capacidade que ela adquire depois, uma adaptação. Ela encontra uma forma de realizar uma determinada atividade que realizava quando tinha os 2 braços, por exemplo, realizava a mesma atividade. Agora que não tem um dos braços, ela encontra uma forma de realizar a mesma tarefa. Se ela tinha 2 pernas, andava normalmente, a partir do momento que ela perde uma perna, ela vai saber andar de um outro jeito, mas ela vai poder andar. Pode ser numa cadeira de roda, mas ela vai se readaptar. Então, não somos nós, como dizia, que temos que limitar a pessoa, porque ela sempre encontra um jeito. Deus dá uma força extra para ela poder realizar aquela tarefa. Parece sempre um jeito para compensar aquilo que ela perdeu. Nos nomes pejorativos que nós damos, nós é que pensamos que esta pessoa não é capaz. Nós é que enfatizamos as suas dificuldades, ao invés de enfatizarmos as suas potencialidades. É isso que deixa a pessoa embaixo. É isso que deixa a pessoa sem força. É isso que faz a pessoa sentir-se discriminada, desvalorizada. Não é a deficiência que ela tem, mas sim como ela é tratada na sociedade. A pessoa com deficiência é uma pessoa muito inteligente. É uma pessoa verdadeiramente especial. Elas são muito mais do que aquilo que vemos. São muito mais inteligentes do que muitos de nós. Muitas daquelas pessoas que dizem-se normais. Se é que existe alguém que seja normal, né, a 100%. Todos nós temos deficiência, todos nós somos diferentes. Todos nós somos uma diversidade. Então, se nós formos a prestar atenção à pessoa com deficiência com uma verdadeira atenção, devemos de ver que, uau, ela é uma pessoa muito especial. É como se Deus colocasse um tesouro por detrás daquela pessoa. Um tesouro, e quem descobre é aquela pessoa que presta atenção verdadeira nas suas potencialidades, nas suas qualidades. A pessoa com deficiência é como qualquer outra pessoa que Deus colocou no mundo para o servir, para glorificar o seu nome. Então, vamos nos tratar do mesmo jeito, todos nós temos os mesmos direitos. E a pessoa com deficiência precisa gozar desses direitos, como qualquer outra pessoa. Hoje termino por aqui. Espero que tenha ajudado. Compartilhe com seus amigos, colegas. Inscreva-se no canal. Fique bem e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!